Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quando acessei a casa aqui, o plenário, eu não tinha começado a sessão ainda, ou estava começando, eu disse que de tédio a gente não vai morrer aqui nesse ano, pelo jeito, né? Porque cada dia é um factoide, um assunto, um tema, né, que vão se acumulando e que a gente não vai conseguindo, inclusive, dar conta, né? Então, a minha tese inicial de que esse governo, dirigido pelo atual prefeito, o prefeito gestor, o PG, é um governo de conflitos e que ele permanece no palanque, continua com a visão marqueteira, né, mas que gradativamente vai acabar se isolando. E eu vi na questão do carnaval, nas redes sociais, uma enxurrada de apoios, né, pessoas nos corneteando, nos ofendendo, né? Quando decidiu retirar o apoio ao movimento tradicionalista gaúcho, já diminuiu, né, o apoio nas redes sociais. E agora, com a Festa da Uva, então, eu tenho certeza que não vai dividir a cidade ao meio, a contra ou a favor, grenalizando, né, esses temas. A Festa da Uva é um símbolo da nossa cidade. A Festa da Uva dialoga com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento, né? A Festa da Uva dialoga com a nossa diversidade, enquanto pessoas, né, que construíram essa cidade, né? A posição do prefeito é um assinte aos nossos pioneiros, como Joaquim Pedro Lisboa e outros tantos, né, que produziram, inventaram a Festa Nacional da Uva e que conduziram, né, ela até hoje como ela está aí. A forma como o prefeito se coloca é uma forma muito simplista, vereador Adiló, né? Nós mesmos aqui dissemos, então, a partir de hoje, ele tem que determinar que o interventor lá na Festa da Uva passe a pagar água para o SAMAI, tratamento de esgoto, recolhimento de lixo. Não, eu acho que o prefeito quer fazer caixa. Na realidade, ele está retirando caixa da cidade. Ele está fazendo caixa na prefeitura, mas retirando caixa da cidade, porque isso são investimentos que dialogam diretamente com o desenvolvimento da cidade, com as pessoas que vêm para cá. Eu vi a entrevista, eu quero muito bem a ela, trabalhou conosco aqui 8 anos na casa, ex-assessora do PG aqui na bancada, e que hoje é a nossa secretária de turismo, uma guria muito simpática, a Renata, mas é uma página de inutilidades, né? Uma página de inutilidades que não ataca nenhum dos temas cruciais do ponto de vista do desenvolvimento da cidade. Já visitei os locais aí onde os turistas são recebidos, já fui para Criúva e tal, não sei o quê. É o diálogo de surdo, né? De que vai continuar tudo, provavelmente, como no tempo em que o PG foi secretário de turismo, né? Fazendo nada, né? E viajando bastante, e tirando bastante diária. Mas o tema que eu gostaria de tratar hoje aqui é continuar nessa questão, pelo menos alguns aspectos sobre essa questão da indenização do bairro 1º de Maio. Mas, antes disso, quero saudar a ação, não sei se com o conhecimento do prefeito ou não, tá? Ontem na Justiça do Trabalho, uma atitude liderada pelo sindicato da categoria, onde a senhora juíza lá manifestou de forma clara, né, o interesse na defesa dos empregos dos mais de 80 servidores da farmácia do IPAM, e de que não há empecilho algum do ponto de vista de transformar a farmácia numa SA. Na semana que vem voltaremos ao tema, né, vereadora Denise, então vou me guardar para discutir isso na semana que vem, na próxima terça-feira, com relação à questão da farmácia do IPAM, mas eu digo hoje, antecipando um pouco a minha posição. Os atuais membros, e que foram indicados ainda na direção anterior, na administração anterior, que fazem parte do tal do Conselho Gestor do IPAM, e que, de comum acordo, definiram a proposta de fechamento da farmácia do IPAM,
Eu acho que, inclusive, com o atual diretor, que foi meu procurador no SAMAI, o André, gente boa, quero bem ele, um belo procurador, mas agiu, do meu ponto de vista, assodadamente, né, ao propor o fechamento da farmácia, e com o apoio do tal de conselho gestor. Eu acho que o prefeito, se voltar atrás na questão do posicionamento de manter aberta a farmácia do IPAM, esse conselho gestor, a começar pelo seu diretor, presidente, né, eu acho que deveriam ambos entregar seus cargos ao prefeito, urgentemente, né? Não é nem entregar, é renunciar aos cargos, né? Porque não vão ter mais condição política, administrativa, para discutir a questão da farmácia do IPAM. Ontem eu referi aqui a questão tracei um pouco o histórico do bairro 1º de Maio, da ocupação lá desde 1977, os acontecimentos que foram ocorrendo, né, nesse período, a intervenção da Câmara, com um artigo na lei orgânica determinando a desapropriação da área. Eu poderia falar aqui 3 horas sobre a antiga favela Manha Bosco, sobre o bairro 1º de Maio, sobre as intervenções lúcidas dos ex-vereadores Regis Prestes, do ex-presidente dessa casa, Cirino Mendes, né? Quando da proposta do então prefeito Mansueto de fazer a devolução da área aos herdeiros da família Manha Bosco, se posicionando contrário, estão aqui nas atas da casa essas posições, porque se entendia que aquela área já pertencia ao município e poderia ser dada uma outra destinação para essa área, né? Poderia até ali ter sido construídos, quem sabe, os pavilhões da Festa da Uva, naquela oportunidade. Depois, com essa visão futurística do então prefeito Mário Ramos, né? Uma negociação em que ele era secretário de Turismo do Estado, houve a criação, então, dos pavilhões ali, comprando aquela área da Diocese de Caxias. Então, a gente poderia aqui traçar um monte de coisas. Mas ontem, propositadamente, não quis falar sobre o pedido de sequestro dos valores da prefeitura, né, de parte dos advogados que representam a família Manha Bosco. Porque eu entendia que esse era um assunto que ainda era importante ver a manifestação do prefeito. E hoje, no Jornal Pioneiro, estamos lendo aí uma manifestação da doutora Ana Paula, né, a procuradora adjunta do município, uma entrevista lúcida, coerente, de quem conhece o assunto. Inclusive, ela é uma das procuradoras que vem tratando do assunto já há algum tempo, né, principalmente na gestão do prefeito Alceu, e espero que essa seja efetivamente a posição do município. Que a posição do município não seja uma posição de fazer uma negociata com os procuradores, porque pela entrevista do procurador principal, hoje pela manhã na Rádio Caxias, eles estão aguardando uma proposta do Executivo. Qualquer proposta que o Executivo faça, do ponto de vista de pagar essa indenização, é uma proposta indecente e imoral. Ontem, tomei a preocupação, porque comentei aqui com os senhores, com as senhoras, de que, quando da execução do cálculo do valor a ser indenizado, o juiz determinou uma avaliação de momento, né, de mercado da área, de 57 mil metros quadrados, e a avaliação deu em torno de 54 a 57 milhões de reais. Procurei urbanizadoras de Caxias e me perguntei para vários corretores quanto valeria essa área hoje se ela fosse colocada no mercado e fosse feito um loteamento ali. Daí o pessoal diz, 57 mil metros quadrados, no máximo de 80 a 90 lotes, se nós colocássemos o preço de um lote ali, em média, 300 mil reais, vereadora Paula, 300 mil reais, né? O preço de mercado hoje, o valor, vereador Cassina, não alcançaria 30 milhões. Não alcançaria 30 milhões. Então, de uma indenização já ruim, porque não deveria ter sido devolvida a área,
né, que poderia ser um próprio do município ali, porque, senhor presidente, a infraestrutura na área remanescente, que era a obrigação da prefeitura, hoje se faria com 3, 4 milhões de reais, e se quitaria o débito com a família Manhã Bosco. Então, nós já estamos devolvendo uma área que hoje valeria, a preço de mercado, em torno de 30 milhões, e estamos pagando já uma indenização, estaríamos pagando uma indenização de 304 milhões. Então, o meu conselho ao prefeito: acompanhe a ação que o prefeito Alceu está desenvolvendo em Brasília, a ação rescisória, e aposte todas as suas fichas. Vá para Brasília, fique em Brasília, acompanhe o julgamento lá, fale com os ministros, interfira com os seus representantes lá, os quais ele conhece, do ponto de vista, porque a decisão lá é muito política, e havendo um ganho de causa na ação rescisória, zera esse processo, né? Zera esse processo, e a prefeitura é retirada do polo passivo, e a ação pode voltar, então, contra os ocupantes. Mas aí serão mais 30 anos, mais 40 anos de discussão. Então, vamos apostar que essa ação rescisória tem um ganho de causa e a gente dê uma solução para o problema. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Uma declaração.